Bom, nós vamos encerrar o dia de hoje, né, com a apresentação do artigo Ações Afirmativas para a Inclusão e Empregabilidade de Administradores Negros e a Experiência da Faculdade Zumbi dos Palmares, né, apresentado aqui pelo Sebastião. Seja bem-vindo, Sebastião. Quando faltar alguns minutos. Bem, boa tarde. Eu sou Sebastião Cerqueiradão e vou apresentar, então, um extrato da minha tese de pós-doutorado, que foi um estudo sobre uma universidade, ou ainda uma faculdade, que está já entrando na fase, né, de processo de transformação ou em centro universitário, ou dependendo da forma como ela foi implantada no país, né, em universidade, que é a Faculdade Zumbi dos Palmares. Essa faculdade, ela funciona em São Paulo, capital, e eu, no ano de 2000, fui convidado a participar de uma ONG chamada Afobras, e nessa ONG nós começamos a desenvolver trabalhos relacionados à ação empreendedora. Então, nós levávamos, através do programa Brasil Empreendedor, formas de pessoas conseguirem espaço no mercado, não como empregados, mas como empregadores. E aí a gente trabalhava com comunidades carentes. A partir desse trabalho foi que surgiu a ideia da Faculdade Zumbi dos Palmares, e eu acabei fazendo parte de um grupo que foi aos Estados Unidos para entender como era o modelo das universidades negras americanas, e entendendo a Universidade Negra, que não é uma universidade exclusiva para negros, né, mas é a discussão que se tem no seu interior. Aí nós conhecemos, né, o que era essa realidade americana e tentamos, então, trazer para o Brasil um primeiro modelo de universidade negra, que foi a Faculdade Zumbi dos Palmares. Então, o objetivo foi caracterizar o curso de administração da Faculdade Zumbi dos Palmares como uma ação afirmativa para o aumento da inclusão e empregabilidade de administradores negros no mercado de trabalho. E mais adiante a gente vai ver que isso foi mais uma necessidade de que, enquanto discutia-se, já em 2003, as questões das cotas, a ONG Afobras, ela queria algo mais. Ela não queria ficar na discussão sou a favor, sou contra. E aí a ideia da faculdade. Bom, em termos de contextualização, né, a princípio, há uma percepção sobre a necessidade de políticas públicas direcionadas para questões de grupos sociais que são, hoje, historicamente vulneráveis e que precisam ser incluídos. E aí a questão dos negros, dos índios, né? E o artigo, então, ele foi um trabalho que eu fui desenvolver na USP, no curso de Antropologia Social, dentro de uma área que se chama Estudos Africanos. Bem, é um estudo de caso, e eu utilizei o viés qualitativo, eu sou qualitativista, usei um viés qualitativo, em função de que a ideia era perceber, né, o que os dirigentes dessa nova instituição entendiam no momento em que estavam formando a primeira turma, né, e até que ponto efetivamente a ideia de uma universidade negra brasileira estava atendendo aquilo que eles tinham efetivamente idealizado. Eu trabalhei com vários autores, né, mas dentre eles
autores que davam uma maior explicação sobre ações afirmativas, né? Em função de que tinha um debate sobre cotas, mas nós estávamos naquele momento, 2003, e até mesmo estendendo 2005, num processo de construir a casa pelo telhado. Nós não tínhamos as fundações, nós não tínhamos os pilares, que eram as políticas de ações afirmativas. Nós queríamos saber das cotas. Só que tinha uma discussão anterior a isso. Tá? E aí eu trago no meu trabalho essa discussão sobre, então, a necessidade das políticas de ações afirmativas antes de se discutir cotas, né? Para que essas cotas estejam amparadas legalmente, e hoje elas estão. Né? Que bom. E também trabalho a ideia da empregabilidade. E a gente vai ver que, depois de um momento da história em que nós não temos mais escravos no país, né, nós temos uma dificuldade de empregabilidade de um contingente muito grande de pessoas que até então eram exploradas em termos de trabalho, mas que com a abolição passaram a ser párias na sociedade em função de não serem daí direcionadas para o trabalho remunerado. Bem, os relatos, então, são analisados com base na percepção dos entrevistados, né, e apontam que a Faculdade Zumbi dos Palmares, ela saiu na frente em relação a essa ideia de se sobrepor à cota. E aí ela, no final do meu estudo, eu consigo identificar que ela se traduz numa, sim, clara experiência de ação afirmativa. Né? A ideia dos dirigentes, no momento em que propuseram, essa faculdade, ali eles, sem perceber, estavam, na realidade, propondo, sim, uma ação afirmativa, no sentido de que ali estavam sendo trabalhadas políticas, ali estavam sendo instigadas situações nas quais pessoas seriam incluídas, pessoas passariam a ter acesso e, automaticamente, mobilidade social. E aí eu estou falando, né, particularmente de jovens negros ou jovens não negros, mas pobres de São Paulo, de comunidades como Heliópolis, Paraisópolis, e que foram alvos ou alunos, ou primeiros alunos a fazerem parte do contexto desta faculdade. Então, só entendendo que uma faculdade que foi instalada em São Paulo para discutir questões voltadas às minorias, não uma ideia de formar ali gueto. Ao contrário, né? Desde cedo, os idealizadores tinham a visão de que queriam ter ali muçulmanos, judeus, todos discutindo inclusão. E aí, a resposta da Faculdade Zumbi dos Palmares à sociedade foi que, em 2003, enquanto as universidades, o governo federal e a sociedade, né, discutiam as questões das reservas de cotas, que seria apenas uma ponta do iceberg, né, em relação àquilo que se entende do ponto de vista da teoria de políticas de ações afirmativas, a Afobras, ou seja, a Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Cultural, buscou um remédio caseiro. E um remédio que hoje, depois de 2008 ter formado a primeira turma de administradores, na qual o presidente Lula foi o patrono, esse remédio mostrou-se, até aquele momento, eficaz, porque deu acesso ao ensino superior, e no que deu acesso e possibilitou a manutenção.
porque quando nós fomos aos Estados Unidos, nós fomos apresentados à Coca-Cola, ao diretor da Coca-Cola, e eles conseguiram trabalhar uma ideia de subsídio para receber esses alunos pobres e, na maioria, negros, no sentido de que eles iriam fazer o vestibular, mas nós teríamos a garantia de que eles iriam até o final do curso. E entendam qual a necessidade disso. Num primeiro momento, esses alunos tinham dificuldade de se deslocar das comunidades até a faculdade em função de falta de dinheiro para a condução, situações familiares do tipo, eu não pude vir fazer a prova ao professor porque a minha mãe foi agredida pelo meu pai, que bebeu muito, uma situação bem diferenciada de outros contextos que a gente até sabe que existem, mas que são velados, não são ditos, só que o espaço era para isso, né? Então tinha também uma situação social que estava sendo trabalhada além da inclusão desses jovens também negros, né? Bem, só fazendo, né, uma ressalva para como, né, era a ideia de incluir, e aí a Afobras fazendo parte desse contexto, a gente vai perceber que com o fim do período escravagista, vê-se que organizações de recuperação da identidade racial proliferam com muito mais intensidade que as clássicas organizações da sociedade civil. Por exemplo, terreiros de candomblé, grupos de capoeira, e num período bem mais contemporâneo, em termos de história do negro no Brasil, as escolas de samba e os grupos de rap. Eles conseguem, sim, ser grupos que direcionam para o mercado de trabalho, se não diretamente, mas a partir da educação. E, como foi dito hoje de manhã, a Bahia dá esse exemplo para a gente através de determinados grupos, né? E aí, então, também tem a ideia de que essa cultura da marginalidade, porque a partir do fim da escravidão foi o que nós tivemos, e aí um processo de favelização, em função de que tínhamos um contingente muito grande de pessoas aptas para o trabalho, mas que foram descartadas para esse mundo laboral, ou deste mundo laboral. Então, essa cultura da marginalidade, ela cria demandas próprias, muitas vezes aproveitadas pela indústria cultural. Um exemplo é a penetração do capitalismo nas escolas de samba por meio da indústria do turismo. Então, e a partir daí a gente multiplica muitas outras coisas e promove acesso. Mais importante é observar a preocupação da capacidade que esses grupos têm para desenvolverem projetos de requalificação e recolocação de indivíduos no mercado de trabalho, né? Bem, tem falas, né, de entrevistados que vão dizer que a Zumbi dos Palmares ela conseguiu efetivamente, né, dar conta de fazer aquilo que estava no seu PDI, dar conta de fazer enquanto instituição de ensino e dar conta de fazer enquanto uma universidade ou uma faculdade diferenciada. Falar de inclusão e discutir a empregabilidade, quando o aluno ainda está no contexto universitário, é muito mais que ensinar e preparar. E aí, a faculdade, ela se organizou, inclusive, para dar subsídio à questão de tratar de cabelos étnicos das alunas que ali chegavam. E na ideia de direcionar para estágio e ajudar. Ações realizadas pela Faculdade Zumbi dos Palmares para a formação de profissionais que compreendam seu papel na sociedade mostram-se muito estimulantes, despertando nos jovens negros o interesse pelo ensino superior, demonstrando, por meio do vestibular, condições adequadas para seu ingresso, permanência e conclusão. Então, é uma instituição de ensino que ela tem um apelo, e ela é muito procurada. Ela começou com o curso de administração, depois foi autorizado o curso de Direito,
Hoje tem o curso de formação de professores e um curso de gestão em transporte. Formação de professores em função de que nós tínhamos uma discussão também de que muitos professores tinham dificuldades de trabalhar questões étnico-raciais. Alunos de pré-escola, por exemplo, que não se identificavam com bonequinhas da brinquedoteca. As bonecas eram loiras e elas não. E aí, algumas situações que deveriam ser trabalhadas de forma melhor, e aí, formação de professores para coisas mais localizadas. Logo, para aumentar o nível de empregabilidade de seus egressos durante o curso, há um direcionamento do aluno para o mercado de trabalho por meio de estágios e outras formas de contato com o mundo do trabalho, e hoje a faculdade consegue fazer isso. Bom, encerrando, com base nos depoimentos dos entrevistados e na fundamentação teórica elaborada para esse estudo, percebeu-se que a Faculdade Zumbi dos Palmares, de fato, lançou-se como uma proposta de vanguarda, assumindo-se como uma ação afirmativa, enquanto o governo federal, as instituições de ensino, públicas e privadas, e o movimento negro buscavam, e aí o movimento negro de São Paulo, tá? Foi o que fez parte do estudo. Buscavam o entendimento para o que seriam as políticas de ações afirmativas e até que ponto as cotas de vagas para os negros no ensino superior traduziam-se nessas políticas. Tá? Então, na realidade, a gente vai perceber que a ideia foi, no momento da formação da primeira turma, uma ideia de sucesso, e a faculdade até hoje está dando os frutos que os idealizadores esperavam. Né? Para minimizar esse pensamento, há um desafio em vista: fazer com que pessoas aceitem umas às outras da forma como estas são. Tem-se os desafios da redução do preconceito, da miséria, da intolerância e de outros tantos desafios que, somados, resultam naquilo que eu acredito ser política de ação afirmativa. E aí, nesse meu trabalho de pós-doutorado, eu contribuo com o conceito de ação afirmativa, sendo um conjunto de desafios que a sociedade precisa entender e transpor para a proposição, de um mundo mais justo. A Faculdade Zumbi dos Palmares, nesse período de funcionamento, tem demonstrado em seu projeto institucional que é possível edificar, sim, um espaço que garanta a cidadania e a inclusão de sujeitos historicamente excluídos. Logo, arrisco aqui a sugerir que iniciativas como essas, né, também possam ser edificadas aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem um contingente negro muito maior que São Paulo, em Salvador. Ou seja, se a gente vai afirmar que é um caso de sucesso, é uma experiência, sim, de ação afirmativa em São Paulo, ela pode ser replicada para outros estados da nação. E a pesquisa demonstrou que de uma instituição de ensino superior para criar acesso ao mercado de trabalho para jovens negros egressos de curso de administração, e não foi possível, na realidade, ver o nível de empregabilidade. E eu já falo o porquê. Tá? Quando eu finalizei esse trabalho, eu peço só um adendo, eu sei que meu tempo esgotou. Isso, e aí, em 2008, eu sofri uma situação desagradável numa universidade particular que eu dava aula, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e aí eu sofri preconceito racial dentro da universidade. E, a partir daí, eu deixei o trabalho de lado, eu não quis mais saber, e levei tempo para retomar. E agora eu estou no intuito firme, teve uma ação, eu ganhei essa ação, fui indenizado, e agora eu estou no intuito de retomar efetivamente essa pesquisa e apurar agora sim o nível de empregabilidade. Desculpe ultrapassar o tempo.